Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então, vamos lá. O equilíbrio entre hemoglobina HM, o monóxido de carbono CO e o oxigênio, gás oxigênio, que é o O2, pode ser representado pela equação. Então, nós temos aqui, ó, a hemoglobina conjugada com o gás oxigênio no estado aquoso, mais o monóxido de carbono em forma de gás se transforma a hemoglobina combinada com o monóxido de carbono mais o gás oxigênio, tá? Então, é a troca gasosa que ocorre, tá bom? Sendo a constante de equilíbrio K dada por... Então, nós temos exatamente aqui a constante de equilíbrio já fornecida para nós. Então, já ajudou bastante. Então, a gente não tem que montar. Então, ó, constante de equilíbrio em termos de concentração, tá? Nós temos, ó, a hemoglobina conjugada com monóxido de carbono vezes a concentração de O2, ó, porque tá no produto, dividido pela hemoglobina, né, conjugada com o gás oxigênio, que está no reagente, vezes o monóxido de carbono, que está no reagente. Tudo isso é igual a 210. Então, a nossa constante de equilíbrio é igual a 210. Estima-se que os pulmões de um fumante sejam expostos a uma concentração de monóxido de carbono igual. Então, vamos sublinhar aqui, ó. Monóxido de carbono igual a 2,2 vezes 10 elevado a menos 6 e de O2 é igual a 8,8 vezes 10 elevado a menos 3. Nesse caso, qual a razão entre a concentração da hemoglobina ligada ao monóxido de carbono, que está aqui, ó, HM vezes CO, e a concentração da hemoglobina ligada ao oxigênio, HM vezes O2. Ou seja, nós não vamos mexer, porque a gente vai descobrir o valor da razão. Vocês vão ver. A gente vai resolver aqui. Então, ó, só para nós escrevermos aqui, ó, vamos reescrever a constante. Então, eu tenho exatamente isso daqui, não é? Ó, hemoglobina ligada ao CO vezes concentração de O2 dividido pela concentração da hemoglobina ligada ao O2 vezes a concentração de CO, tá bom? Então, ou seja, agora nós vamos substituir os valores. Ou seja, Kc aqui nesse caso, pessoal, vale quanto? Não vale 210? Então, nós temos 210. Igual. Concentração da hemoglobina conjugada com o CO, nós não temos. Deixa eu apagar aqui e fazer melhor. Nós não temos. Vezes a concentração de gás oxigênio, nós temos, que é 8,8 vezes 10 elevado a menos 3. Olha lá. Tá vendo? Tá bem aqui, ó. E de O2 igual a... dividido pela concentração da hemoglobina vezes o gás oxigênio, tá? Conjugada, vezes a concentração de monóxido de carbono que nós temos, que é 2,2 vezes 10 elevado a menos 6. Tá vendo, pessoal? Nós já temos a razão. Agora a gente só falta calcular, porque não está exatamente isso daqui, ó. A razão da hemoglobina é exatamente isso daqui. Então a gente vai fazer o quê? Eu vou manter ela, né? Aqui, ó, vou apagar. Então eu vou manter ela. Então, ó, concentração da nossa hemoglobina vezes o monóxido de carbono dividido pela hemoglobina aqui, ó, conjugada com oxigênio. A nossa razão aí, ó, tá bom? Eu só vou inverter o lado, não tem problema, tá? Não vai ficar, ó, 210. O 2,2 vezes 10 elevado a menos 6 não está dividindo aqui, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, vai ser 210 vezes 2,2 vezes 10 elevado a menos 6. Dividido por 8,8 vezes 10 elevado a menos 3. Tá vendo como a gente já tem a razão? Agora é só matemática. Como que a gente faz? Vamos fazer o passo a passo, não tem problema não. Então, nós temos aqui, ó, a hemoglobina conjugada com o monóxido de carbono dividido pela hemoglobina conjugada com gás oxigênio é igual
Quanto que é 210? Vamos manter a base 10 do mesmo jeito. Depois, lá no final, a gente mexe. Eu acredito que seja muito mais fácil do que a gente ficar brincando agora. Então, a gente pega, ó, 210 vezes 2,2 vai dar quanto? 462 vezes 10 elevado a menos 6. Dividido por 8,8 vezes 10 elevado a menos 3. Tá legal? Agora aqui, pessoal, nós vamos manter a, a mesma razão, tá? Opa, desculpa. Então, nós temos, ó, concentração da hemoglobina conjugada com monóxido de carbono dividida pela concentração da hemoglobina conjugada com gás oxigênio, que é igual. Vamos pegar o 462 e dividir por 8,8. Pega a calculadora aí, pessoal, sem crise. Vai me dar um valor de 52,5. Agora, ó, vezes 10. Com essa divisão aqui de mesma base, nós mantemos a base e se é uma divisão, nós subtraímos o expoente. Então, não vai ficar menos 6 menos menos 3, menos com menos, mais. Então, não vai ficar menos 6 mais 3. Menos 6 mais 3 vai me dar menos 3. Só que nós não podemos deixar duas casas após a vírgula, antes da vírgula, desculpa. Tá? Antes da vírgula. Quando a gente está falando de notação científica, a gente tem que deixar uma. Então, a gente vai andar com uma casa para cá. Então, vai ficar como? Desce aqui, ó. Só para representar a razão da hemoglobina, né? Conjugada com monóxido de carbono, dividido pela hemoglobina conjugada com gás oxigênio, vai dar quanto isso aqui? Não vai dar 5,25 vezes 10. Tá vendo que eu andei aqui uma casa para a esquerda? Andando uma casa para a esquerda, pessoal, nós aumentamos um expoente. Então, vai ficar como? Eu somo, né? Mais um. Andei em uma casa. Vai ficar 5,25 vezes 10 elevado a menos 2. Por que menos 2? Porque eu somo. Aumentou. Tá legal? Exatamente isso. Então, mais um exercício respondido aqui. Lembrando que a razão a gente automaticamente já descobre. Lembre-se, razão sempre é a divisão, tá? De um pelo outro. Então, se ele quer saber a razão, a gente pode já deixar de canto. Tá certo, pessoal? Então, sem mais delongas, se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, que é muito importante. Assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês, tá? E se você chegou até aqui para engajar o vídeo, coloca aí, ó, hashtag exatamente química ou hashtag concentração, constante de equilíbrio. Concentração não, constante de equilíbrio, tá? Desculpa, pessoal. E claro que eu tenho que agradecer todo o apoio e todo o carinho de vocês. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso é muito, muito, muito importante. Tá legal? Fica aqui o meu muito obrigado mesmo, porque o YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. E nos encontramos no próximo exercício. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!